Queridos irmãos, em Piuí, toda a região, companheiros do Ideal Espírita, que continue em nossos corações vibrando aquela energia pacificadora a favorecer-nos o entendimento e o encaminhamento diante da vida, entendendo ou ampliando o entendimento em torno da logística de Deus através de Jesus Cristo para todos nós que habitamos o planeta Terra. Naturalmente nós vamos deter o nosso trabalho com foco no Brasil, mas nós precisamos pensar coletivo. Quando falamos coletivo, num coletivo é o planeta Terra, mas o planeta Terra faz parte de um outro coletivo que é também importante. No trabalho de hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente do que é feito sistematicamente. Nós vamos trabalhar aqui alguns minutos, aí depois a Nelma vem, trabalha outros minutos, conclui a primeira parte, nós partimos para o intervalo, voltamos, ela irá concluir a parte dela e eu retorno depois para a gente tornar a falar algumas coisas buscando a conclusão. Logicamente, nós vamos trabalhar baseado no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Toda a nossa ideia humana, ela é um esforço que o homem tem de compreender a vida. Há um anseio de todos nós encarnados e os desencarnados também, num plano horizontal de evolução, de entender o porquê da vida. E, naturalmente, nós empreendemos pesquisas, buscas, aprendizados. Acontece que existe uma maneira de aprender as coisas na vida que não decorre do esforço humano, que é o sistema da revelação, onde Deus permite que alguns dos seus filhos mais esclarecidos revelem determinados pontos, ampliando o entendimento dos espíritos medianos, e notadamente nós encarnados, mas alguns desencarnados também. Nós, em 1938, a partir de 1857, com a revelação espírita, e principalmente em 1931, com a mediunidade de Chico Xavier, o mundo espiritual fez algumas avaliações, claro, várias, e foi abrindo horizontes para o entendimento das pessoas na Terra. E na psicografia de Chico Xavier nós temos dois livros muito importantes nesse aspecto, que é o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. São opiniões que não chegaram à Terra da cabeça do homem, vieram do mundo espiritual, portanto é uma revelação. E toda revelação, ela é uma antecipação muito grande no tempo e no espaço. Então quando se fala em 1938 de uma coisa, ela vai acontecer daí a 70, 80, 90, 100 anos depois, porque nós temos que pensar o contexto da conjuntura, de todo um processo. Se alguém comprar uma semente de jabuticaba e falar assim, eu vou plantar uma jabuticabeira, ele anunciou, fez uma revelação, e ele plantou a jabuticabeira, aí o filho dele fala assim, eu vou chupar jabuticaba então. Vai, mas vai esperar um tempo, até a jabuticabeira dar o fruto, germinar, crescer, e demora tempo. Quando planta uma muda é rápido, mas a semente ela demora tempo, um tempo considerável. Então quando nós temos uma revelação, é como uma semente lançada no solo, e esse solo ela vai acolher a semente, vai germinar, crescer, tem tempo. E aí o que aconteceu? Lançaram o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, e nós, os homens, imediatistas como somos, queríamos que já fosse imediatamente. Por isso muitas vezes no meio espírita nós ficamos assim confusos. O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, mas tem essa bagunça toda. Não está bagunça. Se nós começarmos hoje a fazer a reforma de uma casa, não é porque começou hoje, a reforma acabou amanhã, Quem já fez reforma sabe do processo. São vários os processos de quebrar tudo, de ter que ficar deslocando, se não tiver outra casa para morar, na mesma casa, deslocando de quarto, enquanto arruma um pedaço, arruma outro, poeira, barulho, não é assim? Há um caos, mas na cabeça de quem está organizando, daí a algum tempo daquele caos vai ter uma nova casa. É assim que acontece.
Agora, durante o processo é confuso. Quem chega, quem olha, quem está ali dentro, não estou aguentando isso mais, que coisa difícil, vou embora daqui. Não adianta ir embora, ela vai ficar boa. Assim também é o planeta Terra, que é um planeta de expiação e prova, e assim também é o Brasil, que é uma das nações, das 200 e tantas nações que existem no planeta. Uma que tem uma função fundamental, mas todas as funções são importantes e são fundamentais. Ao Brasil foi atribuída a função do coração. Uma é do fígado, a outra é da espinha, a outra é do cérebro, a outra é do timo, a outra é do baço. Cada nação, ela tem a sua função, é um organismo, fazendo uma comparação à semelhança do corpo físico, que é um organismo onde todos os órgãos funcionando adequadamente, nós temos uma saúde. E quando um dos órgãos não está bem, afeta o organismo inteiro. Às vezes nós podemos ter um probleminha num determinado órgão que não impede o organismo de continuar funcionando. Alguns órgãos estão doentes, o organismo vai funcionando. Mas às vezes o colapso em determinado órgão, ele atrapalha o organismo inteiro, né? Se nós amanhecemos com labirintite, dificilmente vamos sair para trabalhar, não é? Estaremos totalmente zonzos, com enjoo, com náuseas, porque afetou um órgão fundamental. Então cada nação, ela tem um papel a ser desempenhado por ela no planeta. Ela desempenha um papel como qualquer aprendizado, do simples para o complexo, do indistinto para o distinto, do precário para o mais elaborado, daquela coisa do para o milhar. Então, estabelecendo um padrão sempre progressivo, ampliando as possibilidades e a expressão e dando a dimensão, digamos assim, cada vez mais plena para aquilo a qual ela se presta. Deu ideia? Então, quando nós vamos trabalhar alguns aspectos que estão aqui, que nos chegaram por revelação. O que é que nós fazemos com a revelação? Nós estudamos e nós procuramos encontrar as decodificações daquilo que foi falado como revelação no nosso dia a dia. Então, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, deixa eu pegar aqui alguns dizeres que estão na introdução para nós começarmos a refletir nesse processo, né? Então diz assim, por exemplo, Emmanuel, na introdução, Emmanuel falou assim: o Brasil não está somente destinado, não está somente destinado, então ele tem uma destinação, e ele está falando não só uma, a outra também. Ele diz assim: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Uma das destinações do Brasil, suprir as necessidades materiais de povos mais pobres do planeta, ou seja, para o rico? Não, para os pobres. E aqui nós vamos avaliando, conforme a conjuntura, nós vamos avaliando todo um processo da atuação do Brasil, né? Começa por aqui. Ele está fazendo isso? Ainda não. Chegou a hora? Ainda não. Está se preparando? Está. Gera confusão quando o Brasil ajuda algum país? Muito grande. Porque não há um entendimento, às vezes, de nós, os brasileiros, de uma conjuntura espiritual. Então o Brasil destina um tanto da sua energia para o Paraguai, mais do que o Paraguai precisa, por causa de Itaipu. E aí nós ficamos sem entender por que o Brasil está fazendo isso. E aí criticamos os chefes da nação quando eles tomam essas decisões. Acontece que o chefe da nação, ele está constrangido por forças poderosas a tomar uma decisão que ele nem sabe por que tomou às vezes. E não somente o chefe, o staff que gerencia a nação naquele tempo. São pontos a serem refletidos. O Brasil tem um karma com o Paraguai muito grande. Foi a nação, quando nós entramos na guerra com o Paraguai, nós desestruturamos várias gerações do Paraguai, porque mataram os homens, soldados, muitos, e nós não tivemos a reprodução necessária, e aí o Paraguai sofreu uma solução de continuidade na sua geração, porque os homens viris prontos para a reprodução
morreram nos canhões brasileiros. Ponto. O Brasil faz um tratado com a Bolívia, devido às condições da América do Sul. O Brasil tem uma função, só que chega para nós cá algumas falas, algumas opiniões, e a coisa traz um conflito. O Brasil faz um tratado com Cuba, e não com Cuba, com o problema lá do Porto, mas não é só esse não, tem vários outros. E aí gera uma celeuma que é aproveitada no terreno político para gerar um conflito de ideias. O Brasil trabalha alguma questão com a Colômbia, ou com a Venezuela, ou com a Argentina, ou com o Uruguai, e aí nós, os brasileiros que estamos encarnados em cada período, não entendemos bem qual é o patamar que está por detrás. Mas é preciso entender. No livro Francisco de Assis, do Espírito Miramês, o Francisco de Assis, pé no chão, roupa em frangalhos, foi pedir uma audiência com o Papa. Eles olharam de cima e embaixo, o que esse cara está fazendo aqui? Somos para lá. Quem é que sabia que Francisco de Assis era espírito mandado por Jesus na terra? Era um mendigo. Quem é que dava valor para Francisco de Assis? Ninguém, nem o pai dele. Não é? Nós agora damos porque lemos no livro e sabemos a história. Se nós estivéssemos lá também, nós saímos daqui, ó. Se ele chegasse na nossa casa pedindo alguma coisa, a gente mandava ele correr, não é mesmo? Mandávamos, porque nós não vemos com o olhar além do alcance. O nosso olhar é um olhar limitado. Aí o Francisco de Assis pediu audiência com o Papa. O Papa não recebe mendigo. O Papa não recebe mendigo. Como é que vai fazer? O Papa foi dormir. A hora que o Papa dormiu, o plano espiritual tirou o Papa do corpo e levou ele no mundo espiritual. E apresentou para ele uma imagem. Mostrou a igreja caindo. A igreja estava pegando fogo. A igreja estava destruindo. E um homem, um mendigo, sustentando a igreja. Ele viu o sonho. Tinha pedido, ele associou o sonho com a imagem do Francisco. Aí um cardeal mais elaborado, o cardeal João de São Paulo, ele intuiu, mediunidade, ele intuiu, e no outro dia, na reunião, ele disse para o Papa: é preciso receber esse homem. E o Papa falou: então vamos receber. Recebeu o Francisco de Assis. Tomou decisões ali, e que não foi nem escrito, mas tomou decisão, que depois foi ratificada pelo próximo Papa. Quando acabou, Francisco saiu, e acabou o clima egrégor espiritual que estava criado, houve uma celeuma no Vaticano. Não era o Vaticano ainda, era a igreja de São João de Latrão, ainda não era o Vaticano. Houve uma celeuma, porque o Papa tinha recebido o mendigo, tinha tomado a decisão, tinha dado a ele a liberdade de tomar algumas decisões. O povo não entendia, porque o plano espiritual trabalha assim. Então a nação, ela tem líderes colocados aí pela estrutura do país. Até a república era uma estrutura gerenciada, depois da república é uma estrutura gerenciada pelo plano superior. Após a república é um processo de maior liberdade dos encarnados, claro, com ingerência espiritual, mas em menor escala. Então o que acontece? Os que têm responsabilidade de tomar decisões, e aqui eu não estou tratando dos corruptos, não estou tratando de pessoas desonestas. Os desonestos, eles são aproveitados para gerar escândalo, e que vai corrigir. Nós estamos dizendo aqui daquela estrutura onde quem toma decisão está buscando o bem geral, ou pelo menos está a serviço de um tratado melhor, tá? Durante a noite são levados para mundos espirituais, são apresentadas equações, como acontece conosco também. Às vezes nós estamos a ponto de separação, o guia espiritual nos leva lá, mostra um monte de coisa, a gente volta, desanima da separação rapidinho. Nós estamos a ponto de pedir demissão do emprego, os guias espirituais nos mostram as consequências e nós voltamos atrás. Então nós precisamos saber essa conjuntura. O Brasil tem uma função no mundo. Hoje ele é exportador. Amanhã, além de ele ser, amanhã não está muito longe, de ser país que vai receber mais imigrantes ainda, ele tem uma função social no mundo. E nós, os brasileiros, nós precisamos olhar com o olho brasileiro encarnado e com o olho espiritual, porque aqui não é nosso, é o que são os espíritos falando. Então continua Emmanuel trazendo uma ideia, né, gente? Está lá com o Emmanuel falando. Mas também, então ele está destinado a isso, mas também
a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, mais do que o problema da comida, do valor material, que ele tem função e tem que ser cumprido, tem uma função maior, que é de ser um celeiro de bênçãos espirituais, de fé raciocinada. Essa é uma das funções, né? Essa é a maior, digamos assim, e o Brasil tem que cumprir. Continua, irmão. Se os outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Judéia, cada país em determinado tempo tem uma expressão de domínio, de irradiação, de conquista, de expressão, que hoje, quando estudamos história, nós vemos cada povo com o seu valor. O Egito, a Índia, a Grécia, nós já falamos, lá na antiguidade, e os outros mais próximos de nós, cada um com a sua função. Se os outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá, isso é futuro, né? Terá a sua expressão imortal na vida do Espírito, representando a fonte de um pensamento novo. O nosso pensamento ainda não é novo, nós estamos aprendendo a ter um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade. Nós ainda somos muito de separatividade, mas vai acabar isso no futuro. Quanto que esse futuro, daqui a pouco nós vamos ver dados, né? E inundando todos os campos das atividades humanas com uma luz nova. Essa é a função do Brasil, essa é a meta. Vou continuar aqui porque eu tenho que entrar nos aspectos. Agora, Humberto de Campos, no prefácio dele, ele diz assim: Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho. Ele transplantou, ele não plantou a semente aqui não, ela já estava plantada, ele só transplantou, arrancou de lá e colocou aqui, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, porque a árvore estava raquítica, a árvore estava no inverno, tinha folha, tinha nada, só galha seca. Trouxe para cá a fim de que os rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época, ele está falando em 38, isso vale até 2025, 2030, está valendo até hoje. Ao ceticismo da época, nós estamos numa época de ceticismo, soará estranhamente uma afirmativa dessa natureza. Vamos ver a ideia do Espírito. Ele sabe, vai soar estranho, porque o geral é cético, o geral não tem crença, o geral, nós somos seres de uma ideologia partidária religiosa sem maior aprofundamento místico. Nós somos religiosos convencionais, mas não temos aprofundamento místico. O que ele está falando é isso. Fica estranho, porque Jesus para nós é um ídolo, mas ele fica lá quieto lá. Na hora do problema, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Santo Antônio, Ave Maria, né? Que a gente chama tudo. Passou o problema, voltamos para aqueles que são os nossos reais ídolos, os nossos reais líderes. O Cristo ainda não é o líder. Nós falamos que ele é guia e modelo, mas ainda não é, de fato, né? Não estamos falando de conversa da língua ou do ideal, nós estamos falando de realidade sensível, né? Mas continua aí. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, o repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu? Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Aí ele conclui: mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral no seu sentido futuro. Outro ponto aqui:
nas suas esse vou deixar para ler daqui a pouco. Só trazer esses dois pontos do início, da abertura, para a gente ir abrindo o nosso horizonte. A função do Brasil. Quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, acha que é um livro de brincadeira. Jesus parece um espírito e fala assim: onde é que aqui está nesse lugar aqui, que vai ser a região? Parece que ele não sabe nada. Porque o nosso olhar, o olhar humano, vicioso, viciado e cego, não conseguiu ver no livro, eu falo no livro, quem lê o livro, fala assim: mas Jesus aqui está meio perdido, meio desorientado. Não está não. Porque ele é o mestre, ele é o Senhor. E ele tem tarefeiros. Se ele for fazer tudo, não precisa ter tarefeiro. Então, quando ele faz uma pergunta, ele está dando ao tarefeiro o direito, ou a sua prerrogativa, de apresentar a equação. Então, Jesus falou para Eliú, onde é que nessas terras estão a região onde será implantado o meu evangelho? Aí Eliú falou assim: está mais para o sul, está na América do Norte, está mais para o sul. Aí Eliú vem com a caravana e com Jesus e chega ao sol do Brasil. Será que Jesus não conhecia isso? Claro que conhecia. Mas ao perguntar ao sociólogo dele, ele estava dando ao sociólogo o direito de falar. Porque senão não precisaria ter trabalhador. Se o presidente da casa tiver a chave de todas as salas, ele que abre, ele que fecha, ele que faz a palestra, ele dirige a reunião mediúnica, não precisa de ninguém mais não, né? Por que tem equipe? Para que tem trabalhador? Porque cada trabalhador cuida de sua obra. Aí numa reunião de diretoria, o diretor vai perguntar o quê? O presidente vai perguntar o quê para o diretor? Dá o relatório, dá conta da sua administração. Aí vai falar: fiz isso aquilo. O que você vai fazer semana que vem? Vou fazer isso. Não é mesmo? Senão não precisaria. Então o trabalho funciona assim. Brasil, ou aquilo que vai ser chamado Brasil, foi idealizado desde quando o planeta foi fundado, foi construído por Jesus há bilhões de anos atrás. Mas chegou a época, a ocasião dele surgir no cenário. Surge por mágica? Não. Então, no final dos últimos 25 anos, de 1375, quando fez essa visita, delineou um plano de ação. E logo depois desse plano de ação, o Eliú reencarnou em Portugal com o nome de Henrique de Sagres, da escola de Sagres, na casa de Aves. E ele começou a restabelecer o espírito português, que era a reencarnação dos antigos fenícios, trabalhando as navegações. E ele cria uma escola naval, prepara o ambiente. E desta escola naval, com toda a conjuntura que vai acontecer durante muito tempo, nós teremos a Espanha descobrindo a América, que ela foi à frente, 1492, e nós teremos a chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral nas costas brasileiras. A história, os historiadores avaliam aquilo de um ponto. E está correto, que é o que tem de informação, é o que tem até agora, que conseguiu decodificar. Nós estamos trabalhando no aspecto do plano, do ponto de vista espiritual. Se o nosso guia espiritual fosse falar da nossa vida, ele teria uma perspectiva. Nós, ao falar da nossa vida, nós teremos uma outra perspectiva. E nós podemos fazer um encontro e dar não conformidade nas duas perspectivas. Porque às vezes nós falamos assim: não, naquele lugar ali eu acertei muito. E o guia falou: encerrou, foi muito. No outro ponto eu posso falar assim: nossa, eu acho que eu não fui bem naquele negócio, aquele negócio eu acho que não foi bem. E o guia espiritual fala assim: não, ali nós achamos que você teve até êxito. Porque acontece muito isso. A perspectiva do encarnado, ela diverge da perspectiva do desencarnado. Então, Cabral chega ao Brasil. O Brasil ainda não estava estruturado enquanto Brasil, nem tinha nome do Brasil. Mas o Brasil, ele tem uma constituição geográfica que aparentemente ele é designado como a forma de um coração. É uma ideia. Mas ele está colocado como coração, como esse formato aparente de um coração, para definir o processo, diz o Espírito assim, o contorno do coração, como o símbolo do amor. A definir o símbolo do amor. Vibra o amor ainda hoje? Não.
Vai vibrar amanhã? Certamente. É tudo um processo, né? E tem no alto, isso é no solo, uma configuração geográfica à semelhança de um coração. E tem no alto um conjunto de estrelas que dá a aparência de uma cruz, uma constelação que está só no sul, ela não é vista no norte, que dá a aparência de uma cruz. E essa constelação que dá a aparência de uma cruz, ela foi colocada muito antes por Deus nessa conjuntura universal para representar o martírio do Cristo e para afetar a mente do encarnado nessa região como a homenagem aos martírios que Jesus viveu e que cada um de nós precisamos replicar, repetir, definir. Isso estabeleceu o descobrimento. Logo no mês de maio, no final, não sei qual período exato, já não tem a data correta, terminado o descobrimento, poucos dias após, faça uma reunião no mundo espiritual. Isso é muito importante. Todos os espíritos redimidos no bem, todos, que pertencem ao planeta Terra e de planetas vizinhos, todos os líderes de países nacionais que tinha naquela ocasião, lembrando que século XVI, que começa a ter os estados nacionais na Europa, então ainda não estavam os estados nacionais bem definidos, existiam famílias que gerenciavam essas estruturas. A partir de determinada época começa a definir os estados nacionais com maior profundidade. Mas de todas as coletividades planetárias, os espíritos redimidos na faixa do bem foram para essa reunião. E aí, no meio da reunião, Jesus apareceu nessa reunião. Ele aparece, há uma comoção coletiva à visita dele, e ele delega a um daqueles que ali estavam, naquele momento, a função de coordenar o Brasil. E esse que vai coordenar o Brasil, ele recebe uma outra incumbência. O coordenador espiritual do Brasil é o coordenador de todos os outros espíritos que fazem parte, vamos chamar assim, da Organização das Nações Unidas no plano espiritual. Vê se dá a ideia. Hoje nós temos uma Organização das Nações Unidas aqui no planeta que ainda é um rascunho, ela não atingiu os planos dela, ela vai atingir no futuro. Mas no mundo espiritual ela tem uma organização das nações que estão unidas do planeta. Quem que é o coordenador? É o Ismael, que é o mesmo coordenador do Brasil. Todas as decisões, todas, antes de serem tomadas para refletir nas nações, elas são passadas primeiro no crivo do Ismael. Por quê? Porque ela terá reflexo no Brasil e terá fundamental importância do Brasil para essa atitude. Imagina que qualquer decisão do corpo tem que afetar o coração. Você vai fazer uma cirurgia, você tem que ir lá e pedir o risco operatório, risco cirúrgico. O cardiologista vai falar, pode fazer, o coração dá conta. Se o cardiologista falar assim, não faz cirurgia, o coração não dá conta, morre para ser um negócio de fazer cirurgia, mas não pode fazer, não é? Então, o gerenciador, o coração é o gerenciador da vida biológica. Ele que distribui, recebe e distribui todo o alimento, a nutrição para o cosmos orgânico. O Ismael, então, ele assume naquele momento a coordenação das atividades do Brasil e passa a ser o coordenador das organizações unidas dos Estados Nacionais do planeta Terra. E aí precisava de começar o seu trabalho. Naquele dia, quando Cabral está voltando para Portugal, foi deixada aqui a ordem de Manuel I, 20 degredados. Os degredados, nenhum deles eram criminosos contra a nação portuguesa. Eles eram inimigos ou adversários do sistema reinante. Então veja, quando um lado vence a guerra, o lado vencedor é que conta a guerra do jeito dele. O lado perdedor não tem muita voz. O lado
boa, mas ele passa a ser ruim completamente porque perdeu. Quem ganha a guerra é que manda e que fala. Então Manuel I era o rei de Portugal. E ele tinha alguns inimigos que eram adversários da política dele. E esses foram degradados para o Brasil. Mas eles não eram pessoas de má fé, não eram ruins, eles eram apenas adversários. E dos 20 deixados aqui, a mando de Manuel I, 2 estavam extremamente sensibilizados, muito sensibilizados e chorosos de ficar aqui, porque pesou sobre eles esse degredo. E aí um deles se lança numa piroga nas águas de Santa Cruz de Cabrália, porque o desejo dele era morrer, já que ele não podia voltar para Portugal, a caravela está indo, e ele foi remando com as mãos na piroga para alto mar. Era a busca da morte, porque para ele não tinha mais sentido viver. E Ismael ia fazer uma prece a Jesus: você sabe que eu sou inocente, mas eu não quero viver aqui nesse lugar fim de mundo. Mas Ismael, espírito, faz um sopro, os ventos do mar sopram ao contrário, em direção a leste, em direção à costa, e a piroga retorna. A história não registrou isso, não viu, ninguém nem contou esse negócio. Os historiadores já tinham voltado, estavam só os 20 degradados. Daí a pouco vão surgir os índios, porque os índios brasileiros são muito diferentes dos índios que receberam o Cristóvão Colombo. Os índios brasileiros dançaram com aqueles que eles chegaram, cantaram, foi uma festa, e mais à frente irá chegar aquela contribuição da África. Mas esse degradado morreu ou não? Desencarnou ou não? Não, ele voltou para cá, viveu muito tempo aqui ainda. Não era para morrer, ele tinha que fecundar muita coisa, deixou muito filho aí, misturado com índio, misturado com o povo que estava lá, foi deixando filho, para fecundar, porque esse é o processo. A base do Brasil ela ia constituir, o poeta Olavo Bilac escreveu assim: é o lamento de 3 raças tristes. O branco, que veio degradado, porque os líderes de Portugal não estavam nem no Brasil, não. Eles estavam preocupados com a Índia, não com o Brasil. Então para cá só mandavam o que não prestava. O aborígene, o indígena primário, que aqui estava, e o negro africano que chega depois, um pouco depois. Mas o que veio da África, o que aconteceu? Contar a história, passar para a anel para a gente voltar depois, dentro do contexto. Só que não prestava na visão deles, mas eram os escolhidos para estar aqui, não é? Muito bem, Maria Vilma, porque a gente às vezes usa o termo, né? Não prestava no olhar de alguém, dos líderes. Porque se eu tomo posse, né, da minha casa, ou de uma casa, se parecer um cunhado lá querendo dar muito palpite, eu não gosto dele não, mando extraditar ele, não mando? Eu não mando porque vai gente boa junto com ele, então a gente tolera, não é? Se mandar o cunhado embora, vai outra pessoa que a gente não queria que fosse, né? Então a gente sabe como é que funciona isso, em família, em coletivo. Era preciso ter o processo da chegada. Então está bem entendido aí, né? Diante de um olhar, não presta diante de um olhar, porque todos nós prestamos, né? Pois é. Portugal começou a invadir a África e fazer escravos e vender para a América, e começou um movimento complexo. O negro americano é diferente do que veio para o Brasil dentro das estruturas. Tudo faz parte do meu sistema, né? Mas cada um com a sua qualificação. E aí Ismael pergunta para Jesus como que ia fazer para não afetar tanto. E aí Jesus disse a Ismael: está na hora da gente tomar uma decisão. Lógico que já estava previsto, vai tomar a decisão. O Brasil, a partir de agora, ele vai receber todos os espíritos que estão arrependidos do mundo espiritual e querem melhorar. O fato de estar arrependido do mundo espiritual e querer melhorar não quer dizer que vai encarnar e melhorar direitinho, né, gente? Porque nós mesmos já estamos encarnados, arrependidos de muita coisa e continuamos errando, não é? Não é mesmo? Então o que fez? Fez assim: o primeiro passo foi no mundo espiritual inferior
e falou assim: ó, todos que estão aqui agora, todos, se quiserem resgatar em 300 anos, 3.000 anos de história, pode encarnar. Vai ser muita dor, vai ser muito difícil. E aí, uma multidão matriculou e começou a encarnar no Congo, na Angola, em várias regiões. E de lá foram trazidos para o Brasil. E o que acontecia com quem estava morrendo para o Brasil ou com os escravocratas, né? Com os que eles também desencarnavam, iam e vinham. Ou seja, todos nós, absolutamente todos nós que estamos aqui, já passamos por essas movimentações todas, em maior ou menor escala, uns mais, outros menos. Porque todos nós somos os mesmos, né, gente? Com as mesmas problemáticas. Mas primeiramente vieram, então, encarnar na África, vieram para trazer o sangue, a força do trabalho. Tinha o índio, que era o simples de coração, e tinha o português, que era aquele mais intelectualizado. Então um trazia a força do trabalho, o outro trazia a simplicidade e o outro trazia o intelecto. E esses três misturados começam um sistema que não existe em nenhum lugar do planeta Terra. O único lugar que tem no Brasil. Porque é uma mistura que não foi efetivada em nenhuma das 200 e tantas nações que tem no planeta. Isso é para nós pensarmos, gente. A América Espanhola não conseguiu manter a unidade, ela fragmentou em mais de 20 outras sub-repúblicas, né? O Brasil é a única nação conquistada que manteve a sua integração, a sua integralidade. Nem a América do Norte, porque a América do Norte foi anexações. O que tem hoje é anexação de muitos países, de muitos estados, né? Por conquistas de guerra. O Brasil não. O Brasil manteve. E quando anexou o Uruguai, Ismael mandou devolver o Uruguai para os uruguaios e retirou o Uruguai do Brasil. Não pode, porque é uma ideia que tem que ter a ação no tempo, e essa ação ela vai fecundar todas as outras nações. Então essas três raças, elas chegam ao Brasil e começam o movimento. O Fernando vai dar uma dica para nós aqui de todo o trabalho brasileiro, a estrutura, e nós vamos voltar depois para concluir nosso trabalho. Deixa eu passar para ela, senão eu vou te controlando um tempo aqui, tá? Porque senão a gente começa a falar e a gente empolga o negócio. Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade aqui, é basicamente o livro. Nós tentamos resumir o livro, né? Então, o negro, aqueles que estavam no plano espiritual, que reencarnaram nessa condição, passaram por processos de escravização muito dolorosa. Não somente os negros, mas também os índios. Se à raça negra eram impostas as mais dolorosas torturas nos primórdios da organização do Brasil, não menores sacrifícios se exigiam dos indígenas, acostumados à amplitude da terra, propriedade deles. As entradas pelo sertão, com o fito de escravizar os selvagens indefesos, se realizavam naquele tempo em todos os recantos. Regressando do além, os primeiros missionários da caravana luminosa de Ismael pedem a sua colaboração misericordiosa para que semelhante situação se modifique. Mas o grande apóstolo de Jesus explica: irmãos, não podemos tolher a liberdade dos nossos semelhantes. Infelizmente, não encontramos na atualidade do planeta outro povo que substitua os portugueses na grande obra da edificação da pátria do Evangelho. Todas as demais nações, como o próprio Portugal, se encontram presas da cobiça, da inveja e da ambição. Os vícios de todas as identificam perfeitamente umas com as outras. E no povo lusitano temos de considerar a austera honradez aliada a grandes qualidades de valor de sentimento, que o habilitam. Buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo, que não esteja subordinado à política romana, a fim de caracterizar a nossa nação indireta. Aqui a gente quer deixar claro, a gente negritou, não encontramos na atualidade do planeta outro
Então, o trabalho com a espiritualidade, que considera a nossa participação, não pede uma perfeição. E vai ser um trabalho realizado de acordo com as nossas possibilidades. Então, não tinha outra população, outro país, mas, apesar dessa imperfeição, eles, e eu acredito como nós, trazemos uma austera honradez aliada a grandes qualidades de valor e de sentimento. E isso nós percebemos, né? Nós que somos herdeiros da formação dessa raça brasileira, né? Vamos falar assim, raça, mudando a palavra, dessa civilização brasileira, nós trazemos esses princípios aliados ainda à imperfeição moral que nós carregamos. Ô, Nelma, Oi. mas a escravidão dos negros, ela teve um lado negativo também para eles, não teve? Esse lado negativo, que foi o lado do sofrimento, da escravidão, esse lado negativo constituiu para eles somente o resgate, porque eles tinham dívidas nesse quesito, ou eles conseguiram avaliar o mérito? Tá. Foram espíritos em situação moral desequilibrada no mundo espiritual, reencarnaram nessa condição para passar pelo sofrimento e consequências da escravização, para desenvolver valores e deixar para nós uma história de mansuetude, de humildade, de perseverança, de valor. Então, os negros, apesar de toda essa questão que nós ainda colocamos como preconceito, fundaram uma base sólida na civilização brasileira. O que a gente às vezes encontra chamado preconceito até hoje, que eu fico analisando, nada mais é do que agora aqueles chamados europeus muito claros e muito louros, que são na condição de negros agora, e preconceituosos consigo mesmos, não se aceitando. Olha, mas dizem também que era uma raça de espíritos que tinham muito débitos, que reencarnaram e que foram embora. Sim. Isso também é verdade? Sim. Então eles não estão, aqueles negros da escravidão não estão no mundo mais, não. Bom, isso aí eu não tenho dados para te fornecer, mas como a gente entende que nós estamos indo e voltando, a gente troca de roupa, a gente troca de corpos. Podem estar aqui, ou ainda negros ou loiros, não importa a cor. O que importa é o posicionamento moral que nós estamos fazendo a partir de então. Nós que estamos reencarnados no Brasil. E estudar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é para entender o que nós estamos fazendo aqui. Muito mais do que conhecer a história que os humanos construíram, dos fatos que aconteceram com o Brasil. Mas esse livro, ele fala a parte espiritual. E essa, para nós espíritas, é importantíssimo conhecer. Porque não é o acaso que nos coloca no Brasil. E nós ainda, com as tendências europeias, devemos começar a entender que se estamos aqui é para deixar essas questões de lado e entender a proposta do destino do Brasil. Ficou claro? Não, só porque quando se coloca isso, é para mostrar o seguinte, que nenhuma dor, ela não chega sem uma justeza. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos lá que todas as dores, as aflições são justas, né? Então, tem aflição para todo tipo de espírito. Os indígenas eram espíritos que não tinham um karma coletivo grande. Então, os indígenas são espíritos que a maioria deles não estão mais entre nós, são outros países, planetas, né? Mas nós herdamos os indígenas, daqueles primitivos mesmo, porque o que tem de índio hoje é tudo branco ou negro reencarnado como índio. Agora a raça negra, nós todos já passamos pela raça negra, e todos nós também passamos pela raça branca. E agora nós vamos ter uma outra miscigenação, se é que não passamos em passado antigo, que é a raça amarela, que está chegando no Brasil e vai chegar com um vigor muito grande, vai chegar os japoneses, vai chegar os chineses, vão chegar os asiáticos agora, nos próximos tempos. E a raça vermelha, que é a americana do norte, a raça que fundou a Atlântida, e nós vivemos na Atlântida. Então, ou seja, todas as raças estão dentro de nós. Não tem quando a gente fala assim, oso ou aquilo, é sempre para contextualizar um período, mas nós estamos dentro de nós mesmos. Já vivemos em todas elas. Tá? Não tem ninguém que pode dizer assim, eu nunca tive, só tive na raça, tá? Isso é mentira. Tem europeu aqui, né, o Afonso? Todos nós aqui somos europeus.
não encontramos outros recursos para a adoção de providências dessa natureza. Sua permanência no Brasil será curta e eventual apenas durante os anos necessários a que suas lições sejam prodigalizadas aos administradores da nova terra. Preliminarmente, porém, devemos considerar que os seus companheiros não serão melhores que os portugueses no sentido da educação espiritual. A época é de profundo atraso de quase todos os indivíduos, e é para expelir essas trevas da consciência do mundo que nós teremos de sacrificar nas atmosferas próximas da Terra, trabalhando pela vitória do Senhor em todos os corações. É a resposta dada àqueles que desencarnaram e voltaram para o mundo espiritual, já pedindo uma solução para o processo da escravização, agora atingindo os indígenas. Então, valor moral não se achava. Vai enviar alguém, mas ele vai chegar lá na condição de invasor. Mas é um bom administrador. Vai deixar ali potencialidades para os continuadores aprenderem a como realizar o trabalho. 1624. A pretexto de sua guerra com a Espanha, os holandeses tomaram de assalto a Bahia sob o comando de Johan van Dorp. 1637. Entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício, príncipe de Nassau. Maurício de Nassau estabelece a liberdade religiosa e administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal democracia nas terras americanas, tais a justiça e a liberdade com que se ouve em seu governo. A realidade, todavia, é que a lição de Nassau fora preparada no plano invisível, para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. Século XVII. A situação de Portugal era de profunda decadência sob o reinado de Filipe III de Espanha. Aquele povo minúsculo e heróico, cuja coragem acendera nova luz em todos os departamentos de trabalho do Ocidente, encontrava-se agora reduzida a quase penúria. Henrique de Sagres, o antigo Edil, procurou o Senhor, tocado de compaixão e angústia, a implorar a bênção da sua misericórdia para a nação de que se tornara o gênio renovador. Ele, Edil, enquanto Henrique de Sagres, promoveu o povo português às grandes descobertas. E ali aquele povo português, sofrendo com uma administração precária, desencarnado, ele pede ajuda àquela população, àquele pessoal. Então vamos lá. Responde Jesus aí. Ele, infelizmente, apesar de suas grandes qualidades de coração, os portugueses não souberam corresponder à nossa expectativa, provocando eles próprios a situação em que se encontram pela fraqueza com que se entregaram à sinistra embriaguez da fortuna e da posse. No Brasil, onde lançamos os fundamentos da pátria do Evangelho, introduziram o tráfico de homens livres, forçando as falanges de Ismael a despender todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não se subvertessem pelas iniquidades humanas. Em Lisboa, permitiram a entrada do terrível Instituto da Inquisição, que comete no mundo todos os crimes em meu nome, que deveria ser para todas as criaturas um sinônimo de brandura e de amor. Pela fraqueza com que se entregaram à sinistra embriaguez da fortuna e da posse. Fragilidade que nós vimos até hoje encontramos nas nações, porque as nações são constituídas por nós mesmos. Fraqueza que de um âmbito nação podemos encontrar num âmbito menor, mas ainda assim contados e considerados para o trabalho. É essa questão que a gente deve ter sempre a perspectiva positiva, porque a espiritualidade tem para conosco uma perspectiva positiva. Não devemos nunca, com conhecimento espírita, com a possibilidade de análise, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue perceber as fragilidades morais, tirar daí conclusões precipitadas e pessimistas.
conhecimento espírita, a verdade, como Jesus traz, e conhecereis a verdade, ela nos libertará. Não é possível que vamos conhecer e ter a possibilidade de refletir, analisar pela ótica espírita e tecer determinações pessimistas, atrasadas, que não vai ter jeito nem solução. Continua aqui Jesus. Desculpa, mudando agora para o ano de 1700. Em Portugal, morre Dom José, ascendente ao trono e assente ao trono sua filha Dona Maria I, cujo reinado se encaminha para a decadência e ruína. No Brasil, a capitania de Minas Gerais sente mais que em toda parte o despotismo e a tirania. O clero, a magistratura e o fisco apossam-se de todas as possibilidades econômicas, presos de criminosa ânsia de fortuna. Estudantes brasileiros, na Europa, voltam ao país saturados dos princípios filosóficos de Rousseau e dos enciclopedistas. Iniciam-se os esboços da conspiração em Vila Rica. Então, as nações devem ser solidárias entre si. Estudantes brasileiros começaram a ter a visão da liberdade, dos conceitos e padrões de libertação para o progresso. Teve uma companheira que visitou a Europa e disse que lá o transporte público é uma maravilha. Ah, primeiro mundo, fala assim, não é? A gente tem que tomar cuidado para não repetir também. Aí ela ficou questionando que aqui ninguém está ainda pensando no transporte público de qualidade, como na Europa, primeiro mundo. E aí, pensando melhor, comecei a analisar que as montadoras de carro que tem aqui são europeias, estrangeiras. Eu falei, mas como é que pode? Se lá eles já passaram por um engasgo de trânsito tão grande, e aí vem para cá, por que eles não vêm para cá ensinar-nos a ter um transporte público de qualidade? Lá não tem saída para carro mais, carro lá paga impostos altíssimos, então vem vender aqui. Ao invés de ensinarmos a como trabalhar o campo social com mais equilíbrio. Então ainda não é um primeiro mundo moral. É essa leitura que precisamos fazer. Porque somos espíritos reencarnados com proposta evolutiva de perfeição moral. Não é econômica, não é de raça, não é de idioma. Questões que o Brasil não tem. Raça pura, idioma forte, economia, mas tem um coração. Possibilidades e perspectivas que Jesus considera que nós podemos atingir. Primeiro mundo deve ser moral. Continuando ainda no período de 1700, reúnem-se em Vila Rica vários: Inácio Alvarenga, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Gonzaga e outros. Idealizaram a república, organizaram seus símbolos, multiplicaram prosélitos das suas ideias de liberdade. Joaquim Silvério dos Reis. Quem foi esse? O traidor. Fica uma marca, não é? Nesse episódio, sempre. A gente lembra também de Judas, não é? Ou a gente pode lembrar daquela pessoa que nos traiu. A traição, ela tem uma marca muito negativa, né? A gente guarda. Mas a proposta é que quando temos um propósito para o bem, aquele que trai o ideal do bem, ele não está traindo pessoalmente uma pessoa. Ele traz uma imperfeição moral, acrescida de influência e atrapalha todo o processo. E história do Brasil, aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente encontra todas essas questões. As influências possíveis para a não execução, a não concretização desse ideal. Dona Maria I havia comutado anteriormente as penas de morte em perpétuo degredo nas desoladas regiões africanas, com exceção do Tiradentes, que teria de morrer na forca, conservando-se o cadáver insepulto e esquartejado, para escarmento de quantos urdissem novas traições à coroa portuguesa. Então aí estavam anteriormente todos condenados à morte, mas a Dona
Maria mudou essa história, mas o Tiradentes seria aquele que representaria o seu poder para cultuar o medo de novas tentativas de liberdade. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca, a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão, no instante que seu corpo balança pendente das traves do cadafalso no campo de Lampedusa. Nesse momento, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério de inquisidor. Nos tempos passados, redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Já mostra aí a história por trás daquilo que a história não mostra, não revela. Tudo tem um objetivo. Culminando para o melhor. A Dona Maria I enlouquece, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam. Daí por diante, os brasileiros não têm outro pensamento a não ser a independência, mas o predomínio dos portugueses, desde a Bahia até o Amazonas, representava sério obstáculo. Os mensageiros de Ismael se multiplicavam em todos os setores, visando conciliar a todos com a finalidade de preservar a unidade territorial do Brasil. Consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos, era o próprio Portugal que vinha trazer com Dom João VI a independência do Brasil. Preservar a unidade territorial do Brasil. Recentemente estava querendo dividir o Brasil, aí vocês viram na rede social? Aí se a gente for pensar em reencarnação, quem está aqui também está repetindo as velhas tendências? Ainda. A gente deve pegar a nossa história convencional dos livros que a gente estuda na escola e tentar ver como os processos estão se repetindo. E nós, espíritas, devemos ter o cuidado e vigilância com relação a nós, porque também estamos reencarnados. E a gente, como participa de mídia, rede social, a gente vê colegas espíritas também na mesma situação e vigilantes. Talvez até concordando, querendo dividir mesmo que o Brasil à mercê do norte, dos iletrados. Quando a gente vê isso, a gente pensa assim, olha, que orgulho, né? O Brasil ele ainda não está unificado enquanto individualidades. Porque ele também se exclui, é excludente, separatista. Encontramos classes orgulhosas, partidárias. Chega até time de futebol. Lendo o livro Há 2000 anos, quando Emmanuel chega... Emmanuel não, Públio Lentulus chega ao círculo máximo de Roma. Lá a gente encontra, né, toda a estrutura do círculo e fala das atividades poliesportivas que aconteciam lá. E eles eram separados em partidos, claramente assim escrito no livro, com cores de camisa vermelha, azul, vermelha, verde. E eles disputavam-se entre si ali até a morte. Torciam rendumente para o outro morrer, para o partido dele ganhar. Aí, em pleno político, né, momento nosso, momento psicológico nosso, eu falei, gente, mas ainda estamos no grande círculo máximo de Roma. Agora, não circunscrito a um tamanho assim, aliás, era muito maior, mas o Brasil todo, um grande círculo máximo, pedindo que ele tenha cristãos que se entreguem ao sacrifício de serem devorados. Não temos leões, como naquela época. Temos os testemunhos que somos chamados a viver, temos a convocação do exemplo que devemos dar, inclusive com conhecimento
que aqueles que já têm a possibilidade do conhecimento espiritual é uma chamada de atenção para nós, não para ficar julgando o outro. Preservar a unidade territorial do Brasil. Início do movimento abolicionista. Disse o Mestre Jesus: Ismael, o sonho da liberdade de todos os cativos deverá concretizar-se agora sem perda de tempo. Prepararás todos os corações, a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado da região do Cruzeiro. Todos os emissários celestes deverão conjugar esforços nesse propósito. Contavam com colaboradores decididos no movimento libertador. Quais? Castro Alves, Luiz Gama, Rio Branco e Patrocínio. Aqui nós temos uma carta, né? A escravização no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem danos para a nação. Pelo doutor Adolfo Bezerra de Menezes, Rio de Janeiro, 1869. Então a inspiração divina era tamanha que Bezerra de Menezes já fez uma cartilha. Gente, vamos precisar sim, devemos libertá-los, mas também devemos preservar a nação. Porque como eu vou libertar o pessoal que está trabalhando, vai acabar a economia do país. O que nós vamos fazer, né? Eles que trabalhavam. Aí a história comum, né? Fala assim, e começaram a contratar os imigrantes para fazer o trabalho, porque eles não tinham hábito, né, de fazer. Começaram a pagar salários, mais um salário. E os imigrantes começaram a fazer seus movimentos sindicais. E aí nós estamos até aqui hoje com os nossos movimentos sindicais. É a história. Somos nós na história. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Miguela, Gabriela, Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon. Princesa Isabel, cujas tradições de nobreza e bondade jamais serão esquecidas no coração do Brasil. Viera ao mundo com a sua tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Todos os ânimos se inflamavam ao contato das grandes ideias de liberdade. Em 1871, Dom Pedro II faz sua primeira viagem à Europa, deixando pela primeira vez a princesa Isabel como regente do Império. Neste período, é assinada, 28 de setembro, a Lei do Ventre Livre, como teve anteriormente também, ou no mesmo período, a Lei dos Sexagenários. Então, foi gradativamente preparando a grande libertação. A 13 de maio de 1888, é apresentada à regente a proposta da lei para imediata extinção do cativeiro. Lei que Dona Isabel, cercada de entidades angélicas e misericordiosas, sanciona sem hesitar, com a nobre serenidade do seu coração de mulher. Nesse dia inesquecível, toda uma onda de claridades compassivas descia do céu sobre as vastidões do norte e do sul da pátria do Evangelho. Junto do espírito magnânimo da princesa, permanece Ismael com a bênção da sua generosa e tocante alegria. Nós estamos circulados pela espiritualidade. Há aquele tempo muito mais, né? Porque à medida que o Brasil vai adquirindo a sua maioridade, e ela aconteceu com a República, a gente precisa aprender a andar com os próprios passos. Mas não estamos abandonados da boa influência. Só que agora pede a nossa demanda de sintonia com eles. Revolução Francesa. Eu trouxe esse recorte porque é muito interessante as orientações dos emissários de Jesus. Emissários de Jesus trazem na sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levantando-lhes as energias para os bons combates. Irmãos, o plano divino é o da evolução e todas as formas de progresso das criaturas se verificariam sem o concurso desses movimentos lamentáveis que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduz
novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originam das suas atividades destruidoras. Acontece? Acontece. Nós, porém, não compreendemos outras transformações que não sejam as que se verificam no íntimo dos homens, no augusto silêncio do seu mundo interior, conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Se, após os movimentos revolucionários, surgem no orbe novos aspectos de progresso geral, é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo, determinismo que absorve todas as ações humanas para as assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Os espíritos das trevas se reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra, alinhando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas, levam a mentalidade geral a todos os desvarios. Aí que está o ponto. Não há necessidade da guerra nem da revolução. A nossa imperfeição moral, egoísta, orgulhosa e vaidosa, atrai as grandes influências negativas e mesmo assim, depois dessa destruição que a gente faz, mas foi muito bom a revolução, né? Quanta coisa boa surgiu, né? O Hitler lá no campo de concentração, aquele povo lá, como a medicina ganhou com aquelas experiências que se faziam nas criaturas. Olha, você não há necessidade de guerra e revolução. Por que a estabilidade permite que elas aconteçam? Para o nosso aprendizado às próprias custas. Está lá no livro dos Espíritos. A estabilidade não pode interferir. Não interfere no nosso livre-arbítrio. Não interfere. Nós é que escolhemos e nós vamos responder pelas consequências das escolhas. Mas o determinismo divino é para o bem. Das nossas ações equivocadas, dos nossos erros, redundam-se em grandes benefícios para nós. Como isso poderia ser diferente? Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre. Mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus e as correntes da luz e do bem absorvem todas as atividades, anulando os resultados, porventura, decorrentes da expansão limitada das trevas. É essa a razão por que, mesmo depois dessas ações destruidoras, florescerão outros núcleos velozes de civilização, até que a fraternidade deixe de ser uma figura mitológica no coração das criaturas humanas, até que estejam extintas as vaidades patrióticas, para que prevaleça um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Os seres das sombras terão o poder de arrastar o homem da terra às lutas patricidas. Mas o livro dos Espíritos traz: não há arrastamento irresistível. Tudo dependerá do esforço da boa vontade, daqueles que querem aprender e se esforçam por aplicar. Em 1808, então, em função da Revolução Francesa, Dom João VI vem para o Brasil. Em 1821, Dom Pedro I assume. Em 1822, Brasil independente de Portugal, nova era espiritual e física. A personalidade espiritual daquele que for o Tiradentes procura o mensageiro de Jesus, solicitando-lhe o conselho esclarecido quanto à solução do problema da independência. Meu irmão, pondera Ismael sabiamente. O momento da emancipação brasileira não tardará no horizonte de nossa atividade. Todavia, precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva, a fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. Por isso que é delicado. Porque os direitos se desejam e se lutam e se buscam,
Mas e os deveres? Aí está o grande processo da chamada liberdade que estamos ainda buscando. Porque não temos liberdade ainda para conosco. Criamos para nós bloqueios e limitações por não querer aceitar a verdade, libertar-se, crescer e desenvolver espiritualmente. Quantas reencarnações vamos passar? Eu estou trazendo agora um processo bem individual. Porque esse processo escravizante individual, ele projeta e apresenta-se no contexto coletivo. Porque formamos grupos e vamos fazendo as guerras, as separatividades, até que a fraternidade deixe de ser, como trouxe aqui no slide anterior, uma figura mitológica no coração das criaturas humanas. Ela é mitológica. É um mito. É uma utopia? Estamos buscando. Ainda estamos buscando. Toda elevação requer plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza da nossa missão no sentido de repartir as responsabilidades. Precisamos difundir a educação individual e coletiva dentro das nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. No problema em causa, temos que aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo. Gente, formar os espíritos antes das obras é o que está faltando. As obras, os grandes impérios, gente, coisas maravilhosas que a gente vai visitar, porque agora é ponto turístico. Nossa, mas como é bonito. A gente acha linda a obra. Mas os espíritos não foram formados moralmente. Todo império teve a sua queda, historicamente falando. É a proposta nossa Brasil, evangelizar. Tentar simultaneamente realizar obras, mas simultaneamente evangelizar e nos formar moralmente, junto com a obra. Mas então, foi necessário aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo. O tempo já acabou? Mas nos 12 minutos, tivemos 10 segundos.